Bom, nós já temos lockdown encerrado em Belém, capital do Pará, nas 9 cidades também que estavam nesse bloqueio total, e as medidas de flexibilização começaram a ser adotadas. Nós vamos até o Pará com a repórter Bianca Teixeira, que é da afiliada do SBT lá, está falando direto de Belém. Mais uma vez um prazer te ver, Bianca, bom dia. Quais são as informações de hoje? Oi, Nádia, bom dia para você, bom dia a todos da Cidade Verde, aos amigos do Piauí. Estamos no segundo dia depois do fim do lockdown, né? O decreto valeu até o último domingo e aí desde ontem que nós já estamos nessa nova etapa de flexibilização das atividades. O governador do estado, Helder Barbalho, deixou bem claro, Nádia, que a gente está numa fase transitória entre o lockdown e o isolamento social. A gente está vivendo um dia de cada vez, descendo um degrau de cada vez. Não dá para liberar totalmente ainda as atividades, porque a situação do sistema público de saúde ainda é delicada. Ontem, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, informou que estamos sem leitos de UTI disponíveis, por isso não tem como liberar as atividades consideradas não essenciais. Então, por isso que ele manteve até a próxima sexta-feira o cancelamento dessas atividades consideradas não essenciais, principalmente o comércio. Ontem, nesse primeiro dia pós-lockdown, o que a gente percebeu já foi uma movimentação intensa no comércio. Algumas lojas tentaram abrir, muitas pessoas foram para as ruas e isso a gente sabe que gera um certo desconforto, porque podem aumentar aí os casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Essa decisão de ir flexibilizando as atividades deixou o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União bastante preocupados. Na semana passada, eles entraram na Justiça pedindo que o governo do estado reveja essa decisão, pedindo que repense aí essa suspensão do lockdown, esse não prorrogamento. Em contrapartida, Nádia, o governo do estado informou que essa decisão de não prorrogar o lockdown se deu depois de várias análises técnicas, de vários estudos feitos pela equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado e também por pesquisadores das Universidades Federais Rural da Amazônia e Universidade Federal do Pará. Essa pesquisa teria apontado uma queda no número de casos aqui na região metropolitana de Belém. Isso não significa que estamos tranquilos, que a doença está saindo aqui da região metropolitana, muito pelo contrário. A gente ainda tem muitos casos sendo registrados, muitos óbitos sendo registrados. O que a gente vê é que aquele pico, né, que a gente tanto ouve falar da doença, ele deu uma certa estabilizada, mas ele ainda não está caindo como deveria, né, como seria satisfatório e que poderia provocar um certo conforto para retomar essas atividades totalmente. Eu tenho os dados aqui atualizados da Secretaria de Saúde do Pará e vou passar para vocês. Até ontem, na última divulgação do boletim, nós estávamos com 27.366 casos confirmados, 2.431 óbitos. Agora, Nádia, as atenções do governo estão voltadas principalmente para o interior do Pará, em especial a região do Marajó. A cidade de Breves, por exemplo, saiu uma pesquisa ontem que apontou que a cada 4 habitantes, um está infectado com a Covid-19. A situação por lá realmente é muito preocupante. O governo está voltando as atenções, investindo em hospitais de campanha, em hospitais regionais, mandando os respiradores para essas regiões para tentar dar uma segurada aí nesses números, nesses dados, Nádia. Obrigada, Bianca Teixeira. Bom, é como a Bianca disse, né? Terminou o bloqueio total, as pessoas já começaram a ir para a rua, mas mais de 2.400 mortos no estado do Pará. Preocupação agora com a região do interior. Em São Paulo, outro estado e o mais atingido pela pandemia, ontem o governador João Dória fala num isolamento inteligente, né? Que deve acontecer nos próximos dias aí em São Paulo. E não em lockdown nesse momento, como aconteceu em Belém, como aconteceu em São Luís. Bianca, obrigada pelas informações. Um ótimo dia para vocês. Nádia. Oi. Pois não. Só para acrescentar que esse novo decreto do governo do estado, né, em que não prorrogou o lockdown, o que o governador decidiu? Agora as próprias prefeituras é que vão decidir o lockdown, né? Elas vão avaliar a situação, se precisa ou não, e aí fica agora a critério de cada prefeito decretar esse bloqueio total das atividades consideradas não essenciais.
E aqui na região metropolitana continuam suspensas as aulas da rede pública e privada, essas aí só devem voltar lá para agosto. Shopping, os bares, os clubes, casas de shows, de eventos, tudo continua suspenso mesmo, viu? Enquanto a gente não tiver um resultado aí mais tranquilo, sem previsão de retorno dessas atividades. Obrigada, Bianca. Bom dia para você. Obrigada. Saúde. É assim, né? Vai observando, como ela disse, um dia de cada vez, um degrau de cada vez e sempre mais importante, com a colaboração de todos, para que a vida vá sendo retomada aos poucos, de forma gradual e da melhor forma possível, com segurança à saúde. Lá numa situação que é bem diferente, por exemplo, da nossa aqui. Sim, bem lá, diferente. Ela deu esse dado. Uma cidade lá, 25% das pessoas infectadas.